Onde vale mais a pena investir R$ 1 milhão hoje? Renda fixa ou renda variável? Bom, se você também tem essa dúvida e quer saber onde valeria mais a pena investir R$ 1 milhão hoje, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar e fazer um comparativo e falar, na minha opinião, vale a pena ou não investir em renda variável, com algumas oportunidades que também estão tendo muito interessantes em renda fixa. Eu sou Robson Andrade e sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Mente de Milhão. R$ 1 milhão daria para viver de aposentadoria? Ou melhor, R$ 1 milhão dá para viver apenas de renda passiva nos dias de hoje? Bem, no vídeo de hoje eu vou fazer um breve comparativo, simulando uma carteira de investimento como se eu tivesse investido R$ 1 milhão em fundos imobiliários, e também vou mostrar quanto que renderia R$ 1 milhão em um dos títulos de renda fixa que estão pagando muito bem nos dias de hoje. Então vou fazer esse comparativo direto no computador, para que não fique um vídeo muito extenso. Já vou direto para a tela do computador e explicar um pouco melhor para vocês. Lembrando que renda fixa, principalmente Tesouro Selic e CDB, são os investimentos que estão pagando, que estão tendo melhor retorno no momento, principalmente porque ainda estamos em um ciclo de alta taxa de juros. Então, para comparativo, eu vou usar como exemplo investimento em CDB, que paga 100% do CDI. E se você não sabe o que é o CDI é uma taxa de juros utilizada por bancos para fazer empréstimos entre eles. E quando você investe em um CDB, automaticamente você está emprestando o seu dinheiro direto para um banco. E existem boas opções que rendem a partir de 100%, que você encontra em bancos como, por exemplo, o Banco Inter, você encontra também no Banco C6. Em outros bancos também você consegue encontrar investimentos que pagam 100% dessa taxa, que nos dias de hoje está aí aproximadamente em 13,65% ao ano. Então é um bom investimento, mas para termos a certeza se vale a pena ou não investir em renda fixa, vamos também fazer o comparativo em renda variável. Pessoal, passando aqui rapidinho, só para avisar para vocês que eu estou disponibilizando as planilhas que eu utilizo aqui nos vídeos para vocês. E para você baixar é muito simples, basta você vir aqui no link da descrição do vídeo, vir aqui, entre no nosso grupo do Telegram, clicar no link e vai abrir diretamente o nosso grupo do Telegram. Após fazer isso, você vai estar dentro do nosso grupo no Telegram, você vem aqui na mensagem fixada e clicar em baixar, automaticamente vai disponibilizar as planilhas para vocês. Tamo junto e bora pro vídeo. E para princípio de comparação, a primeira coisa que nós vamos fazer é simular um investimento em renda fixa, simulando aí que a gente esteja investindo em um CDB que pague 100% do CDI, que é os investimentos mais comuns e que praticamente todos os bancos têm esse tipo de título ali disponível para você investir. Então, pagando 100% do CDI hoje, o seu investimento estaria rendendo em um ano aproximadamente 13,65% ao ano. Mas para trazermos a taxa para o mês, temos que fazer a divisão. Se logicamente a nossa taxa de juros, a nossa taxa é 13,65% ao ano, se nós dividíssemos essa taxa por 12, a média seria de 1,13 ou 1,14 se arredondássemos essa taxa ao mês de rentabilidade. Então o seu investimento, o seu R$ 1 milhão estaria rendendo aproximadamente 1,14 todos os meses. Então, para compararmos, primeiro vamos fazer a simulação na renda fixa e aí depois eu vou usar algumas informações ali de fundos imobiliários para compararmos também e ver qual que valeria mais a pena ou não. Primeira coisa, aqui é um simulador de investimento, que é o cálculo de juros compostos para renda fixa. Vou preencher aqui o campo inicial com R$ 1 milhão e considerando a taxa de juros ali de 1,14%, que é a média que está rendendo aí aproximadamente CDBs pagando 100% do CDI. Mas para ficar mais leal, informações mais próximas ainda, eu vou deixar em 1,13 mesmo, que é o valor sem arredondamento. Então, supondo que um mês que você investisse o seu R$ 1 milhão, o seu retorno, seu rendimento bruto é diferente de rendimento líquido, e já eu explico para vocês um pouco melhor assim que eu fizer a simulação em fundos imobiliários. Então, logo de cara, o nosso rendimento mensal seria de R$ 11.300 por mês. Se a gente pegar esse R$ 1 milhão e acrescer uma taxa de juros de 13,65 ao ano, e mudando aqui os critérios anual, em um ano o nosso rendimento seria R$ 136.500. Nada mal, Em um ano você ter esse retorno aqui sobre R$ 1 milhão é ótimo. Então, beleza, já fizemos a simulação, R$ 136.500 investidos durante um ano com essa taxa de juros aqui, levando em consideração o CDI, levando em consideração o CDI, a taxa atual do CDI. Pode ser que, dependendo do prazo que você investisse R$ 1 milhão, poderia render muito menos que isso. E eu ainda vou fazer melhor, porque eu acredito que, levando em consideração o longo prazo, a taxa de juros seja menor que isso. Então, para ficar mais próximo da realidade, eu vou arredondar essa taxa de juros para 13%, um pouco menor do que o CDI também. Então, vamos levar em consideração que o CDI fique na casa dos 13%, então seria 130 mil. Arredondando aí que a gente receberia R$
130 mil em um ano só vindo de fundo de renda fixa. 13% vai dar, pegar os 13 e dividir por 12, 1,8 ao mês. Mudar para mensal para a gente fazer o comparativo agora com fundos imobiliários. Então tá aí, R$10.800 mensalmente. Lembrando que isso seria o rendimento, né, bruto. Ainda vai haver incidência de imposto. E aí é a hora que fundos imobiliários entra para o comparativo. Agora, utilizando aqui uma planilha que eu já utilizo ela para simular investimentos em fundos imobiliários, eu vou pegar esse R$1 milhão, vou separar ele em 4 fundos imobiliários, cada um de um setor diferente, para a gente ter uma carteira equilibrada, né, 25% proporcional para cada fundo imobiliário, e ter uma média ali de proventos pagos dentro de um mês, levando em consideração o mês de janeiro, que é o último provento que ainda foi divulgado. Proventos aí relacionados a fevereiro ainda não foram divulgados, então eu não tenho como trazer essas informações já para cá, para dentro do mês no caso pro mês de março. Mas levando em consideração as últimas informações, a gente consegue fazer o cálculo também, né? Distribuindo aqui pro fundo imobiliário IRDM11, que é um fundo de papel, pro BTLG11, que é um fundo do tipo logístico, né, focado em tijolo mais logístico, MOL11, um fundo de shoppings, e BCFF11, que é um fundo de fundos, né, um fundo imobiliário que investe em cotas de outros fundos imobiliários. Agora eu sei que a cotação, né, a última cotação base ali de corte para divulgação dos últimos proventos, que foram estes aqui pagos no último mês, a data corte lá em 31/1 foram estes valores aqui de cotação. Então eu vou dividir esses 1 milhão com base nesse preço de cotação de cada fundo imobiliário, da forma que fique R$250 mil dividido em cotas de cada um desses 4 fundos imobiliários. Então a primeira coisa que eu vou ter que fazer é descobrir quantas cotas eu preciso para cada fundo imobiliário, também automaticamente preencher aqui o campo de cotas e já ter uma noção de quanto que a gente receberia em provento. Vou fazer um cálculo aqui rapidinho, vou pegar os 250 mil, dividir ele pelo valor por cota, eu divido 250 mil por este valor, eu vou chegar a uma quantidade de cotas que eu preciso. Aqui ele já me trouxe arredondado aí a quantidade de cotas necessária, né, de cada fundo imobiliário, 250 mil em cada um destes fundos imobiliários. Então aqui eu já tenho a quantidade de cotas que nós precisaríamos ter 11.645 cotas distribuído, né, da forma proporcional de 25% de participação de cada fundo imobiliário. Agora a gente tira a prova real desse cálculo para ver se realmente faz sentido. 2.732, 2.524 cotas de BTLG, 2.427 cotas de MOL11 e 3.962 cotas de BCFF11. E aqui o valor investido em cada fundo imobiliário, arredondando aí os valores, ficou próximo, né, R$1.014 de investidos. Então você teria R$1 milhão investidos e o seu provento, né, o retorno que você teria no mês ali seria R$ 8.569,13. Então, se for comparar com a renda fixa ali, onde eu coloquei uma taxa de juros até menor, porque é o que está mais dentro da realidade, né? Como se trata de taxa de juros pós-fixadas, o CDI, então ele pode oscilar, que é o que deve acontecer provavelmente, ele descer um pouco o valor da sua taxa de juros. É 13,65, pode estar daqui a pouco em 13, pode chegar a 12,60, 0,70, enfim, depende muito do que vai acontecer no nosso país aí nos próximos 2 anos. O que aparentemente, né, mostra, segundo o que a gente acompanha aí no mercado financeiro, é que investimentos de renda fixa ainda vão estar sendo uma das melhores opções para investir ainda, tanto neste ano de 2023 como 2024, e se duvidar ainda, dependendo de como for o reflexo dessa situação aí nos 2 anos, até 2025, renda fixa ainda vai ser um bom investimento. Então aqui, né, em renda fixa nós temos um retorno de 10.800. Aqui eu já sei que se eu investisse R$1 milhão nesses 4 fundos imobiliários com base de cotação de 31/1 e dividendos aí, proventos divulgados por essas porcentagens, onde o IRDM é o que está pagando um pouco melhor, pagou 1,4% ao mês, né, sendo o fundo imobiliário que mais se destacou em provento, aproximadamente 250 mil, pagou ali 2.589, e os demais aqui pagando um pouco menos, por se trata de fundos imobiliários de tipos diferentes, de segmentação diferentes, shoppings e galpões logísticos. O IRDM é um fundo de papel, então os seus investimentos estão muito atrelados às mesmas taxas de juros que a renda fixa também fica atrelada. Então por isso que os rendimentos ali de todos os fundos imobiliários que são do setor de papel, que investe em CRI, em LCI, em todos esses tipos de títulos de papéis aí que estão envolvidos com o setor imobiliário, tendem a trazer uma melhor distribuição, um melhor retorno para os seus investidores agora, né, nesse cenário de juros ainda um pouco alto. Só que nós vimos ali que a renda fixa está pagando 10.800, isso porque eu ainda estou considerando a taxa de juros um pouco menor do que o CDI, né, para ficar mais dentro da realidade.
realidade, porque ainda tem outra coisa a ser considerada aqui também, né? Imposto de renda, que dentro do mês, né, se você for resgatar em 30 dias, o imposto vai ser de 22,5%. Então, se você fosse resgatar isso aqui para viver, né, por exemplo, você quer viver de renda com R$1 milhão, sobre esses 10 mil que você fosse resgatar, ainda teria incidência de 22,5% de imposto. Então, só para comparar, aqui nós temos esse valor que seria o retorno investidos nestes fundos imobiliários, tá, gente? Não estou falando, se eu fosse colocar outros fundos imobiliários, o retorno poderia ser melhor que esse, provavelmente sim, ou até pior, dependendo do fundo imobiliário que eu escolhesse. Eu trouxe esses 4 aqui porque são 4 fundos imobiliários de 4 setores diferentes e que dentro, né, da segmentação dão bons retornos e tem uma segurança maior ali para quem investe. São fundos imobiliários que já tem uma consolidação boa no mercado. Se você olhar diretamente para o rendimento, em relação à renda fixa, ele ainda é um pouco menor. Mas trazendo lá os 10.800, que é o que a renda fixa estaria pagando ali com base no CDI, teríamos aqui que fazer uma tributação de 22,5% desse valor, ser o imposto que você pagaria também na hora do resgate. Então, desses 10.800, né, você teria aí 2.430 de imposto sobre. E aí, no final das contas, né, você percebe que o rendimento ali, mesmo sendo maior, se comparado, descontado o imposto de renda, ele ainda é muito menor do que fundos imobiliários. R$ 8.370 seria o valor líquido que você teria sobre resgate. E aqui em fundos imobiliários você receberia 8.569,13 já isento de imposto. A melhor parte, que é a melhor vantagem de investir em fundos imobiliários. Se eu colocasse uma carteira composta só por títulos aqui, por exemplo, só fundos imobiliários do tipo papel, o que não é aconselhável, mas se supondo que eu tivesse investido só em fundos imobiliários do tipo papel, por exemplo, só no IRDM11, né, R$1 milhão só em IRDM11, o retorno seria muito maior, né? Provavelmente seria aqui quase 10 mil reais vindos aqui diretamente de proventos e já líquido de imposto. Claro que eu jamais faria isso, né? Colocar R$1 milhão em um único fundo imobiliário. Então, se comparássemos com esses parâmetros, levando em consideração esses parâmetros, fundos imobiliários ainda fica na vantagem. Ainda pagou muito mais do que a renda fixa, tirando o desconto do imposto, que supostamente você teria que tirar. Quando fosse resgatar, seria descontado diretamente na fonte e você não teria como fugir de pagar esse imposto de forma alguma. Então, nesse cenário, a renda variável ainda fica em vantagem. Só que tem um porém, aqui em títulos de renda fixa, se você investisse em outros tipos de CDB que paga 110%, 115%, 120%, 150% do CDI, a sua rentabilidade seria superior aí à casa dos R$11 mil tranquilamente, sem considerar o imposto, é claro. E como estamos falando apenas de uma média da rentabilidade fixa do que a renda fixa está trazendo, aqui nesse cenário a renda fixa perderia, né? Então seria interessante buscar ali uma rentabilidade maior que 100% do CDI para ser importante e interessante para você, né, não pensar em investir em renda variável. E sem contar que mesmo que a renda variável nesse cenário ela esteja pagando melhor, teríamos que levar em consideração também que dentro de um mês, 2 meses, onde você receberia esses R$8 mil, esse 1 milhão que você investiu poderia estar valendo muito menos que isso, poderia estar valendo 960 mil, por exemplo, ou poderia estar valendo 1.200.000. Por quê? Porque essas cotas aqui que você comprou, todas essas 11.645 cotas, durante um mês elas podem oscilar o valor dela pode ficar menor ou maior do que o preço que você comprou. Então teria que levar isso em consideração também quando fosse investir em renda variável. Então, se eu não quisesse expor meu dinheiro a nenhum tipo de risco à renda variável, seria interessante, né, ter R$8 mil todos os meses ali de renda passiva direto, só de rendimento. Meu dinheiro ia estar em um investimento 100% praticamente seguro, com garantia do FGC também. Se você diluísse ele em 4 modalidades de CDB diferentes ali, você teria um bom retorno, né? Provavelmente para você seria praticamente conquistar sua liberdade financeira. Para outras pessoas talvez não seria, mas você teria 8 mil aqui líquido de imposto para você decidir o que bem fazer com ele no próximo mês. Isso de toda forma, todo mês, né, caindo esses 8 mil aqui. Claro que em fundos imobiliários a renda passiva também seria aproximadamente de 8.500, poderia pagar um pouco mais no próximo mês. Então isso aqui fica variável, né? O retorno é variável porque depende muito do resultado que os fundos imobiliários têm dentro do mês para pagar mais ou menos que isso aqui. A diferença principal de renda variável para renda fixa é exatamente isso. Na renda fixa, muitas vezes você está segurado de receber um valor fixo ali de retorno, porque muitas vezes você já sabe o quanto você vai receber. Quando se trata principalmente de títulos pré-fixados, já tem uma taxa de juros pré-fixada, indexado ali no momento que você investe, o que não acontece em renda variável. Para você, valeria ou não a pena investir R$1 milhão hoje em renda fixa, né? Deixa aí o seu comentário, compartilha conosco aí a sua opinião, se valeria a pena você investir em renda variável ou, na sua opinião, seria muito mais viável e mais seguro investir em renda fixa. Compartilha conosco aí a sua opinião, pois é
muito importante pra gente também saber, né, o que você tem a dizer, qual que é a sua opinião a respeito de investimento. E se você perguntasse pra mim, na minha opinião, qual que seria o melhor investimento, sinceramente eu diria que seria ambos os investimentos. Eu não acho que seria o ideal colocar um patrimônio de R$1 milhão 100% em renda fixa, mesmo que tenha aquela garantia e tudo mais, tenha uma certa segurança se comparado com a renda variável. Sim, realmente existe, né? Não há como discutir isso aí. Mas não seria o correto, né? Se eu tô pensando em investir, ter uma carteira que vai me trazer mais segurança de certa forma e mais chances de ter um retorno futuro, de ver o meu patrimônio às vezes aumentar de uma proporção relevante de tamanho, o certo seria eu distribuir o meu investimento. Só que hoje, nesse momento, se eu fosse aportar 1 milhão de uma vez só, eu não investiria 100% também em renda variável. Eu deixaria 60% em renda fixa e 40% em variável. Por quê? Porque nos próximos 2 anos, se você for buscar, né, olhar os relatórios do Focus aí do Banco Central, vocês vão ver que a expectativa de taxa de juros, principalmente a taxa Selic, é de ficar na casa dos 10, 11% até 2025. Então vai ter títulos de renda fixa atrelados a essas taxas que vão estar trazendo um bom retorno até lá. Isso lembrando que a nossa inflação também precisa estar mais equilibrada para que o nosso retorno seja maior ainda. Então, né, se eu sou investidor e eu quero ter uma rentabilidade melhor, eu quero segurança para os meus investimentos, eu tenho que estar ciente dessas situações aí para eu tomar as melhores decisões. Então hoje eu não diria que teria o investimento ideal, né, que não valeria apenas investir 100% do seu dinheiro só em renda fixa e muito menos também 100% em renda variável, mas que eu, na minha opinião, o balanceamento ideal nesse momento seria 60% renda fixa. Títulos do Tesouro Nacional pagando 13,75 ao ano, que são títulos ali como, por exemplo, Tesouro Selic e CDBs também pagando 100% do CDI e 40% em fundos imobiliários e algumas ações também que pagam dividendos mensalmente ou durante o ano para equilibrar minha carteira e também ter uns rendimentos ali isento de imposto. Então seria muito bom, né? E daria para chegar ali em um rendimento médio com R$1 milhão, né? Diversificando de uma forma mais interessante, mais equilibrada, você conseguiria ter um retorno ali muito melhor do que R$8 mil por mês. Daria para chegar até uns 9,5 ou até 10, dependendo do título de investimento que você tiver. E na sua opinião, dava para você viver com R$1 milhão, né, de forma passiva mensalmente, recebendo entre 8 e 9 mil reais? Compartilha conosco aí a sua opinião, compartilha com seus amigos também que tem curiosidade para saber, né, quanto valeria hoje, se valeria a pena ou não investir R$1 milhão. Compartilha com seus amigos, deixe seu gostei para ajudar nosso canal a ser divulgado para mais pessoas. Eu vou ficando por aqui e até qualquer momento.